Hoje vamos mergulhar numa visão alegórica fascinante, uma que fala sobre engano e convicção. A ideia aqui é simples. Vamos analisar as imagens e os seus significados sempre com base no que o texto nos diz, sem tirar nem pôr. Então, vamos a isso. Logo de início, a visão joga-nos uma imagem fortíssima, um comboio a avançar com a velocidade de um relâmpago. Uau! Isto já nos dá a sensação de algo rápido, poderoso, que parece que nada nem ninguém consegue parar. Então, o foco inicial é todo neste comboio. É claro que ele não é só um comboio, certo? Ele é um símbolo. Funciona como a representação de uma ideia, uma crença ou um movimento que está a tomar conta de tudo, a espalhar-se pelo mundo de uma forma avassaladora, mesmo. E o que realmente impressiona aqui é a escala. Não estamos a falar de um grupo grande, não. A visão diz que o mundo inteiro estava a bordo. O mundo inteiro. Imaginem só, é uma aceitação que parece total, universal. Uma ideia tão, mas tão popular que, parece que ninguém ficou de fora. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta. De repente surge um anjo, que é como um guia nesta visão, e o que ele diz, bem, é sombrio. Apesar de toda aquela aparência de sucesso e de união, o destino daquele comboio é terrível. As palavras são fortes, reunindo em feixes, prontos para serem queimados. É uma imagem muito poderosa de destruição iminente. Ok, então, se o mundo inteiro está neste comboio, a pergunta óbvia é: quem está no comando? Quem é o maquinista? O texto cria aqui um suspense, sabe? Deixa-nos a pensar sobre quem é esta figura tão poderosa. E a descrição que nos é dada do líder é fascinante. Uma pessoa formosa e imponente. Ou seja, alguém com um carisma incrível, que inspira respeito e admiração. Uma figura com uma autoridade e um apelo tão grandes que, honestamente, seria muito fácil seguir, sem questionar. Isto faz-nos pensar, não é? Quem é que consegue ter este tipo de poder, esta lealdade universal? Quem é esta figura que conseguiu colocar o mundo inteiro no seu comboio? E a resposta? A resposta, segundo o anjo, é um choque. Aquele líder carismático, o anjo de luz, é Satanás, disfarçado. De repente, o tema central da visão fica claríssimo. É o engano. O mundo inteiro foi levado não pela verdade, mas por uma mentira. Uma mentira muito bem contada, muito bem apresentada. Perante este cenário de engano total, a narradora faz a pergunta que todos nós estaríamos a fazer. Mas não ficou ninguém de fora? Ninguém escapou? É uma pergunta importantíssima e é ela que nos leva para a segunda parte da visão. E a resposta do anjo não é uma palavra, é outra imagem. E que imagem? É o oposto completo do que vimos antes. Nada de comboio à velocidade da luz, cheio de gente. O que vemos agora é um grupo pequenino, a caminhar por um caminho estreito. O contraste não podia ser maior. E como é este pequeno grupo? Bem, a sua jornada é marcada pela dificuldade. O caminho é estreito, cheio de duras provas, não é nada fácil. Mas, apesar de tudo, eles têm duas coisas. Estão firmemente unidos pela verdade e a sua aparência é de triunfo, como se já estivessem a sentir o gosto da vitória. Claro, o destino deles também é revelado. E aqui está outro contraste brutal. Enquanto o grupo do comboio estava a ser juntado em feixes para queimar, este grupo está a ser reunido para o celeiro celestial. É uma metáfora clara para a salvação, para um final feliz. E quem os está a guiar? Segundo o texto, é o terceiro anjo. Ok, agora que vimos as duas imagens, a estrutura da alegoria fica bem clara, não fica? Toda a força da mensagem está exatamente nisto, no contraste direto entre estes dois grupos, estas duas jornadas. Vamos olhar para esta tabela que resume tudo na perfeição. De um lado, o grupo do comboio, o mundo inteiro, a viajar à velocidade da luz, mas reunidos para queimar, liderados por um falso anjo de luz e a caminho da perdição. Do outro, o grupo do caminho, um grupo pequeno, num percurso difícil, mas unidos pela verdade e com destino ao celeiro celestial. É impressionante. De um lado, a facilidade e a popularidade, do outro, a dificuldade e a verdade. Então, o que podemos tirar disto tudo? Qual é a essência desta alegoria? Vamos tentar perceber a mensagem principal olhando apenas para o que o texto nos apresenta. Antes de mais, só para estarmos todos na mesma página, convém lembrar o que é uma alegoria.
Basicamente, é uma história onde as coisas, as pessoas, os objetos, os eventos, simbolizam outras coisas, ideias mais abstratas. Portanto, não estamos a falar de um comboio literal, mas sim de um símbolo para um certo tipo de escolha, de crença. E aqui está o ponto central, o coração da mensagem. A visão coloca em contraste um caminho que é popular, que é fácil, que é rápido, mas que é enganador. E do outro lado, um caminho que é difícil, estreito, com poucos viajantes, mas que é o verdadeiro. A sugestão é clara. E tudo isto nos deixa com uma pergunta final, uma daquelas para ficarmos a pensar. Esta alegoria força-nos a questionar a relação entre o que é popular e o que é verdadeiro. Será que só porque toda a gente acredita em algo isso torna isso algo correto? A popularidade de uma ideia é um bom teste para a sua verdade? É uma questão que, convenhamos, vai muito para além deste texto, não é verdade?